Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Família, eu sempre gosto de começar nossos vídeos dizendo: estamos vivendo um período muito especial no planeta Terra. Algo está mudando, muita gente sente isso. E muitas pessoas sentem isso no corpo, nas emoções, nos pensamentos. E é aí que surge uma pergunta natural: como nos alinhar vibracionalmente com essas novas energias que estão chegando? E esse vídeo, família, vamos falar sobre isso de uma forma clara, falando de consciência, vibração, ativações internas e mudança de realidade. Então respire fundo e vem com a gente. Mas o que são essas novas energias? Quando falamos em novas energias, família, não estamos falando apenas de algo que vem de fora. Eu estou falando algo de uma mudança profunda na forma como percebemos a vida. Essas energias se manifestam como uma maior abertura ao amor e à compaixão, maior consciência de si e dos outros. Essa aí eu falo que é a minha regra de ouro. Mudanças reais nos valores e prioridades também, e a sensação de expansão da consciência e intuições começam a ficar muito mais fortes. É aí então que algo curioso começa a acontecer. É aí que o que antes fazia todo sentido para você começa a perder a sua força. E o que era ignorado por você, passado despercebido, começa a chamar a sua atenção. Quer ver um exemplo? Pensa assim: antes, você podia passar horas preso em uma discussão, em alguma notícia na televisão pesada, ou em brigas que por razão nenhuma você sabe como ela começou, apenas por ego ou por um simples orgulho. Aquilo parecia normal para você e até mesmo necessário. De repente, isso começa a te cansar, isso começa a te pesar, isso começa a não fazer mais sentido para você. E ao mesmo tempo, coisas simples começam a tocar seu coração. Um silêncio, por exemplo, coisa que você não dava o valor ao silêncio, hoje é o seu melhor amigo. Uma música mais calma, um sorriso de alguém. Você começa a perceber o céu que antes você nem notava. E até mesmo um gesto de gentileza. Aí você percebe que nada mudou por fora. Absolutamente nada. Tá tudo igual. É aí que é o ponto legal. Pois quem mudou a forma foi você. Você que mudou a sua frequência, a sua vibração de como você se sente. Isso eu falo que é uma recalibração. Entendem? E é nesse ponto também que você começa a mudar a sua linha de tempo. Começa a torná-la uma linha mais harmoniosa. Mas como eu posso alinhar vibracionalmente na prática, Arelon? Alinhar-se vibracionalmente, meus amores,
não é forçar a positividade, isso tem que ficar bem claro. Não é fingir que tá tudo bem. Não, é você assumir a sua presença, é você assumir o seu hoje, o agora. Esse é o mais importante. E é aí que você começa a perceber que pensamentos que antes dominavam você, agora eles simplesmente passam. Reações que você tinha no automático, elas simplesmente perdem a força. As suas escolhas, elas começam a vir de dentro do seu eu, e não da manipulação que é feita aí fora. Você aprende também a sentir antes de reagir, né? Você começa a respirar antes de falar, antes de responder, antes de tomar qualquer decisão. É aí que a gente percebe que a vibração está mudando. A vibração, ela muda quando a nossa consciência, quando nós passamos a conduzir a nossa linha de tempo, conduzir a nossa vida. Agora eu vou falar um pouco sobre ativações internas e experiências psicoespirituais. Nesse processo aí, muitas pessoas elas nos relatam experiências como sensação de vibração interna, não um choque. Um calor, um formigamento ou até uma corrente energética, tá? As suas emoções começam a ficar mais sensíveis, nos relatam muito isso. E também, o principal que sempre nos falam é a necessidade de mudar seus hábitos e suas relações. Olha aí a separação do joio e do trigo aí, ó. De novo. Mas eu falo que, família, que nada disso é obrigatório, tá, meus amores? Nada disso aí é uma regra. Isso são apenas sinais de que a sua consciência ela está se reorganizando com essas frequências que estão adentrando o planeta Terra. Dentro das visões espirituais que eu falo, isso é chamado de adesão a uma nova frequência interna. É aí que o despertar acontece, mas também tudo no tempo certo de cada um. E dentro dessa compreensão, também existem várias realidades possíveis, tá? E nós nos conectamos a elas por meio de intenção, por meio das nossas emoções, todas as nossas emoções, por meio do nosso foco e das nossas escolhas conscientes e inconscientes. Ou seja, não é o mundo que vai mudar primeiro, na verdade, é a nossa frequência interna. Não tem aquela frase? Para o mundo mudar, você precisa mudar internamente. Pois é, leva contigo para a vida essa frase que vai dar tudo certo. Quando a sua vibração muda, meus amores, todas as situações elas começam a se reorganizar, a se alinhar. Você começa a ver pessoas se afastando de você. Mas essas pessoas com as frequências, com suas linhas do tempo, já não compatíveis com as suas, né? Mas, em compensação, outras mais alinhadas aos seus pensamentos, aos seus propósitos, à sua caminhada, começam a se aproximar. E enquanto você acha que caminhos estão se fechando, na verdade, você está começando a enxergar um caminho que sempre esteve aberto do seu lado, mas que você ainda não estava frequencialmente alinhado com ele para poder ver. Mas ele sempre esteve ali. Então, tudo, meus amores, é compatibilidade vibracional. Vamos dar o exemplo do amor, né? Um exemplo bem simples e real. Algo ou alguém faz você viver um momento genuíno de amor, de alegria espiritual verdadeira. Pronto. A partir daí, esse sentimento elevado que você sente gera uma reação em cadeia, externamente e internamente. E aí você começa a não suportar mais ambientes pesados. Mas o que é um ambiente pesado, Aragon?
Vou falar para vocês, meus amores, que para mim, o que eu levo para mim é ambientes pesados para mim são todos aqueles que não me fazem bem, entende? Mas isso aí sou eu. Questionar atitudes antigas, suas mesmo, e abandonar os padrões que antes você aceitava, né? E escolher a sua caminhada agora com muito mais verdade. E a verdade da ascensão para nós é alinhar-se com as novas energias, é escolher o amor em vez do medo, é viver com mais presença no hoje, no agora, e é permitir que a sua consciência guie as suas escolhas. Aí sim, você vai sair dessa ilusão, sem guerra. A ascensão não é ir para outro planeta, meus amores. É habitar outro estado de consciência aqui mesmo. Um dia, você percebe que não precisa mais correr, que não há nada a alcançar fora do agora. O silêncio ele deixa de assustar, porque ele não está vazio. Ele está cheio de você. O amor deixa de doer, porque já não pede prova, nem esforço e nem medo. O mundo continua barulhento, apressado e muito confuso. Mas algo em você aprende a respirar por dentro. E o que não é verdade se despede com gentileza. O que é essência permanece em paz. Você não sobe, você não foge, você não se perde em promessas. Você retorna ao seu corpo, ao sentir e ao simples. E sem anúncios, sem rituais grandiosos, sem precisar explicar nada para ninguém. Você volta, não para o céu, mas volta para si mesmo. E ali, pela primeira vez em muito tempo, você permanece. Então, respire, sinta e fique em presença. Gratidão arcturiana a todos vocês que ficaram conosco até o final. Amor e luz, família. Shayona.